tenho para onde ir. Eu vou te ajudar. Naquela noite, São Paulo parecia ainda mais fria do que o normal. A chuva caía fina e insistente, transformando as luzes da cidade em borrões dourados sobre o asfalto molhado. Lucas Andrade saiu do prédio da sua empresa já tarde, com o olhar cansado e o pensamento distante. Aos 32 anos, ele era o tipo de homem que muitos invejavam, dono de uma das startups mais promissoras do país, vivendo em um luxuoso apartamento no alto da cidade, cercado de conforto e reconhecimento. Mas por dentro, havia um vazio silencioso que ele já nem tentava preencher. Ele caminhava apressado, segurando o casaco contra o vento, quando algo fora do lugar chamou sua atenção. Perto da entrada do prédio, quase escondida entre as sombras e a marquise, havia uma pequena figura encolhida no chão. No começo, ele pensou que fosse apenas mais uma pessoa em situação de rua, algo que infelizmente já fazia parte do cenário urbano e ao qual ele havia aprendido a não se apegar. Mas havia algo diferente. Talvez fosse o tamanho daquela figura, pequena demais. Lucas diminuiu o passo, olhando com mais atenção. Era uma menina. Devia ter uns 9 anos, talvez 10 no máximo. Estava abraçada a uma mochila velha, os joelhos colados ao peito, tentando se proteger da chuva que insistia em alcançá-la mesmo ali. As roupas estavam úmidas e o cabelo grudava no rosto fino. Mas o que mais chamou a atenção de Lucas não foi a aparência. Foi o olhar. Quando ela percebeu que estava sendo observada, levantou os olhos lentamente. Não havia agressividade nem pedido direto. Apenas um cansaço profundo, como se aquela criança já tivesse visto mais do que deveria. Lucas franziu a testa, desconfortável. "Ei", disse ele com a voz firme, mas sem saber exatamente o que queria perguntar. "O que você está fazendo aqui?" A menina hesitou por um instante, como se avaliasse se podia confiar. Depois, respondeu em um tom baixo, quase tímido. "Eu só estou esperando a chuva passar." Era uma resposta simples demais, ensaiada demais. Lucas cruzou os braços, analisando. "Cadê seus pais?" A pergunta pairou no ar por alguns segundos. A menina desviou o olhar, apertando ainda mais a mochila contra o peito. "Eu não tenho..." A forma como ela disse aquilo não foi dramática. Não houve lágrimas. Foi apenas uma constatação. Um fato. Lucas sentiu algo estranho no peito, mas rapidamente reprimiu. Já tinha ouvido histórias assim antes. Nem todas eram verdadeiras. "E você está sozinha?" insistiu ele. Ela assentiu de leve. O segurança do prédio, que observava a cena de longe, se aproximou, claramente incomodado. "Senhor Lucas, quer que eu chame alguém? Essa menina está aqui desde mais cedo. Já pedi para ela sair, mas..." Lucas levantou a mão, interrompendo. Seus olhos voltaram para a menina. "Qual é o seu nome, Sofia?" "Sofia." Ele repetiu como se testasse o nome. "E por que você está aqui, Sofia?" Ela demorou um pouco mais dessa vez. Respirou fundo, como se juntar coragem fosse mais difícil do que enfrentar a própria chuva. Então finalmente disse: "Porque eu não tenho onde dormir hoje." A frase foi simples, direta, sem enfeite, mas atingiu Lucas de um jeito que ele não esperava. Por um segundo, o barulho da chuva pareceu desaparecer. Ele ficou em silêncio, encarando aquela criança que mal conseguia se manter aquecida, mas ainda assim não pedia nada além de um lugar para passar a noite. Não havia manipulação na voz dela. Não havia desespero teatral. Apenas verdade. E aquilo era o que mais incomodava. Lucas desviou o olhar, passando a mão pelo rosto claramente dividido. Parte dele queria simplesmente ir embora, entrar no carro, subir para seu apartamento e esquecer aquilo tudo. Era o mais fácil. Era o que ele sempre fazia. Mas outra parte, uma parte que ele pensava já não existir mais, não o deixava se mover. "Você comeu alguma coisa hoje?" perguntou ele, sem olhar diretamente para ela. Sofia hesitou. Depois deu de ombros. "Um pouco." A resposta não convenceu. Lucas soltou um suspiro longo, irritado consigo mesmo. "Isso não é lugar para você ficar."
Eu sei. Ela respondeu baixinho. O segurança voltou a insistir. Senhor, melhor chamar o conselho tutelar. Não é seguro. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou novamente para Sofia. Ela não implorava. Não chorava. Não se levantava. Apenas esperava. E de alguma forma, aquilo dizia mais do que qualquer pedido. A chuva começou a cair mais forte, batendo contra o chão com intensidade. Algumas gotas respingaram no rosto da menina, que nem sequer tentou se proteger. Lucas fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, algo já tinha mudado. Ainda não era uma decisão completa. Ainda havia dúvida, resistência, medo de se envolver. Mas havia também algo novo. Algo que ele não sentia há muito tempo. Um impulso. Ele deu um passo em direção a ela. Levanta, disse com a voz mais baixa, porém firme. Sofia piscou surpresa. Você não vai ficar aqui na chuva. Ela o olhou sem entender, completamente, como se tivesse medo de acreditar. E naquele momento, Lucas também não tinha certeza do que estava fazendo. Mas sabia de uma coisa. Aquela noite não terminaria da mesma forma que começou. Sofia ainda demorou alguns segundos antes de se levantar. Era como se o corpo dela não estivesse acostumado a obedecer a um convite. Principalmente, um que parecia bom demais para ser verdade. Ela segurou a mochila com mais força, levantou devagar e manteve certa distância de Lucas, como quem já aprendeu que confiar pode custar caro. Lucas percebeu. Aquilo o incomodou mais do que deveria. Ele fez um gesto discreto com a cabeça, indicando que ela o seguisse, mas não disse mais nada. Caminhou alguns passos em direção à calçada, parando sob a cobertura mais ampla do prédio. Sofia veio logo atrás com passos curtos, atentos, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. O segurança observava tudo, visivelmente desconfortável. Senhor Lucas, isso não parece uma boa ideia, murmurou em tom baixo. A gente não sabe de onde essa menina veio. Lucas respirou fundo, mantendo o olhar fixo à frente. Eu sei, mas no fundo ele não sabia. E isso era exatamente o problema. Ele se virou lentamente para Sofia, cruzando os braços. Você disse que não tem onde dormir. Mas como veio parar aqui? Perguntou agora com um tom mais direto. Sofia hesitou, olhando para o chão molhado. Eu estava andando, respondeu quase num sussurro. Eu vi esse prédio. Parecia seguro. Lucas estreitou os olhos. Você mora por aqui? Ela balançou a cabeça negativamente. Não. Eu vim de longe. De onde? A menina apertou os lábios. Aquela pergunta parecia mais difícil. De Guarulhos, disse depois de alguns segundos. Lucas arqueou uma sobrancelha surpreso. Você veio sozinha de Guarulhos até aqui? Ela assentiu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas passou a mão pelo cabelo, claramente tentando processar aquilo. Não fazia sentido. Uma criança daquela idade atravessando a cidade sozinha. Algo estava errado. E ninguém te procurou. Polícia, família, insistiu ele. A expressão de Sofia mudou levemente. Não foi exatamente tristeza. Foi algo mais profundo. Cansaço. Não tem ninguém, disse ela com a voz baixa. Lucas a encarou por alguns segundos, tentando decifrar se aquilo era verdade ou apenas mais uma história bem contada. Ele já tinha visto pessoas manipularem situações, inventarem passados, usarem a compaixão dos outros como ferramenta. Mas havia algo naquela menina. Ela não tentava convencer. Ela apenas respondia. O segurança se aproximou novamente, cruzando os braços. Senhor, isso pode dar problema. Melhor chamar assistência social. É o procedimento correto. Lucas sabia disso. Era o que qualquer pessoa sensata faria. Entregar a situação para alguém responsável, lavar as mãos e seguir a vida. Simples, seguro, distante. Ele olhou novamente para Sofia. A menina estava quieta e imóvel, com o olhar perdido em algum ponto do chão. Como se já estivesse acostumada a ser decidida pelos outros. Aquilo mexeu com algo dentro dele, uma lembrança, rápida,
inesperada. Por um breve instante, Lucas se viu anos atrás, sentado em um corredor frio de hospital sozinho, esperando por notícias que nunca seriam boas. Lembrou do silêncio, do medo, da sensação de não ter ninguém. Ele fechou os olhos irritado com a própria mente. Não queria voltar para aquele lugar. Olha, começou ele passando a mão no rosto. Eu não posso simplesmente te levar para qualquer lugar, Sofia. Eu nem sei quem você é de verdade. Ela levantou os olhos para ele. Não havia raiva, nem súplica, apenas compreensão. Eu sei, disse baixinho. Essa resposta o desarmou mais do que qualquer pedido. Lucas soltou um suspiro pesado. Você está com fome? Sofia não respondeu imediatamente. Seus olhos desviaram por um segundo, como se estivesse avaliando se devia ou não admitir aquilo. Um pouco, murmurou. Lucas soltou uma leve risada sem humor. Um pouco não é resposta. Ela ficou em silêncio. Aquilo já era resposta suficiente. Ele olhou ao redor, como se buscasse uma saída fácil para aquela situação complicada. Mas não havia. Ou ele fazia algo, ou não fazia nada. E pela primeira vez em muito tempo, não fazer nada parecia mais difícil. Tem um lugar aqui perto, disse ele finalmente. Um restaurante que ainda deve estar aberto. Sofia o olhou surpresa. Restaurante é. Comida de verdade, respondeu ele, seco. Você precisa comer. Ela piscou algumas vezes claramente sem saber como reagir. Eu não tenho dinheiro. Lucas interrompeu, já virando de costas. Eu não estou pedindo. Ela ficou parada por um segundo. Vem, disse ele sem olhar para trás. Dessa vez, Sofia não hesitou tanto. Caminhou atrás dele ainda desconfiada, mas com algo novo surgindo no olhar. Uma pequena faísca de esperança. O segurança observou os dois se afastarem balançando a cabeça como quem sabia que aquilo não terminaria de forma simples. E na verdade, Lucas também sabia. Enquanto caminhava sob a chuva com aquela menina, alguns passos atrás dele, uma única coisa ecoava em sua mente. E se isso for um erro, mas ao mesmo tempo, outra pergunta começava a surgir. Mais incômoda ainda, e se eu simplesmente virar as costas e nunca mais souber o que aconteceu com ela? Ele apertou o passo. Não queria pensar demais, porque no fundo já estava começando a perceber. Aquilo não era apenas sobre ajudar uma criança. Era sobre algo dentro dele que ele vinha evitando há anos, e que naquela noite chuvosa começava lentamente a despertar. A chuva ainda caía quando eles chegaram ao pequeno restaurante na esquina. Era um lugar simples daqueles que ficam abertos até mais tarde para atender quem trabalha até o fim do dia. A luz amarelada deixava o ambiente mais acolhedor do que o lado de fora, e o cheiro de comida quente parecia envolver tudo como um abraço silencioso. Lucas entrou primeiro sem dizer nada. Sofia parou na porta por um instante. Ela nunca tinha entrado em um lugar assim sozinha. Seus olhos percorreram cada detalhe, as mesas limpas, as pessoas conversando, o som de talheres batendo nos pratos. Tudo parecia distante da realidade dela, como se fosse outro mundo. Vem, disse Lucas, percebendo que ela tinha ficado para trás. Ela entrou devagar, com passos cuidadosos, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa só por estar ali. Sentaram-se em uma mesa no canto. O garçom se aproximou rapidamente, já reconhecendo Lucas. Boa noite, senhor. O de sempre. Lucas fez um gesto leve com a cabeça. Hoje não. Traz o cardápio. O garçom assentiu, mas lançou um olhar discreto para Sofia. Não foi julgamento. Foi surpresa. Aquela menina claramente não fazia parte do habitual de Lucas. Sofia permaneceu em silêncio, com as mãos no colo, olhando tudo ao redor. Lucas deslizou o cardápio até ela. Escolhe o que quiser. Ela não tocou. Eu não sei ler direito, confessou quase num sussurro. Lucas travou por um segundo. Aquilo o pegou desprevenido. Ele puxou o cardápio de volta, passando os olhos rapidamente pelas opções. Certo, murmurou. Então eu escolho. Ele pediu arroz, feijão, carne, batata. Comida simples, mas completa.
algo que qualquer criança deveria ter todos os dias. Quando o garçom saiu, o silêncio voltou a se instalar entre eles. Sofia observava as mãos de Lucas sobre a mesa, limpas, firmes, seguras. Ela apertou os dedos da própria mão, ainda marcados pela sujeira da rua. Obrigada, disse ela de repente. Lucas levantou os olhos. Pelo quê? Por isso, ela respondeu, olhando ao redor. Ele desviou o olhar. É só comida. Mas no fundo ele sabia que não era só comida. Para ela aquilo era muito mais. Quando os pratos chegaram, Sofia ficou imóvel por alguns segundos. O cheiro, a quantidade, aquela comida quente ali, só para ela. Lucas percebeu. Pode comer. Ela assentiu, mas ainda hesitou por um instante, como se estivesse esperando alguém dizer que aquilo era um erro, quando ninguém disse nada. Ela começou. Primeiro devagar, depois mais rápido, e então, rápido demais. Lucas observava em silêncio. A forma como ela comia não era apenas fome, era urgência. Era medo de que aquilo pudesse desaparecer. Em poucos minutos metade do prato já tinha sumido. Sofia então parou. Olhou para o restante da comida. E com cuidado começou a separar uma pequena parte para o lado. Lucas franziu a testa. O que você está fazendo? Ela deu de ombros sem encará-lo. Guardando. Para depois. O peito de Lucas apertou de uma forma inesperada. Não precisa fazer isso, disse ele mais sério do que pretendia. Tem mais comida. Ela balançou a cabeça. Eu sei. Mas, às vezes não tem. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas encostou as costas na cadeira, passando a mão no rosto. Ele já tinha visto pobreza antes. Já tinha feito doações, participado de campanhas, financiado projetos sociais. Mas aquilo era diferente. Aquilo estava sentado na frente dele. Respirando, comendo, sentindo medo. Quantos dias você está assim? Perguntou ele depois de um tempo. Sofia pensou um pouco. Eu não sei. Respondeu. Eu parei de contar. Lucas fechou os olhos por um segundo. Quando abriu algo dentro dele, já não era o mesmo. E o que você quer fazer? Perguntou com um tom mais calmo. Tipo, se você pudesse escolher. Ela levantou os olhos lentamente. Essa pergunta parecia nova. Ninguém perguntava isso para ela. Eu queria... Começou hesitando. Eu queria ir para a escola. Lucas a encarou. Escola. Ela assentiu. Eu gostava. Antes. Antes de quê? Ela ficou em silêncio. Lucas entendeu. Não insistiu. E mais o que? Sofia pensou mais um pouco. Eu queria... um lugar para dormir. Sem precisar sair no dia seguinte. A simplicidade daquele desejo foi quase dolorosa. Lucas soltou um suspiro baixo. Do lado de fora a chuva agora caía ainda mais forte. O som contra o vidro era constante, quase hipnótico. Sofia olhou pela janela. Tá chovendo mais, murmurou. Lucas seguiu o olhar dela. Por um instante, os dois ficaram em silêncio, apenas ouvindo a chuva. Então, ele disse quase sem perceber. Você não pode voltar para a rua hoje. Sofia virou o rosto rapidamente para ele. Eu posso... Respondeu automaticamente. Eu já fiz isso antes. Eu sei, disse Lucas firme. Mas não hoje. Ela piscou confusa. O que isso quer dizer? Lucas hesitou. Ali, naquele exato momento, ele percebeu que estava cruzando uma linha. Uma linha que ele sempre evitou. Se envolver. Se responsabilizar. Sentir. Ele olhou para Sofia. Pequena, cansada, sozinha. E pela primeira vez em muitos anos, ele não conseguiu ignorar isso. Quer dizer que... Começou escolhendo as palavras com cuidado. Só por hoje. Você pode ficar em um lugar seguro. Sofia o encarou sem piscar. Onde Lucas respirou fundo. Comigo. O tempo pareceu parar por um segundo. Sofia não sorriu. Não comemorou. Ela apenas ficou olhando para ele. Como se estivesse tentando entender se aquilo era real. Só hoje? Perguntou ela com a voz baixa. Lucas assentiu. Só hoje.
Ela olhou novamente para a janela, para a chuva, para a noite escura lá fora. Depois voltou os olhos para ele e, bem devagar, assentiu. Tá bom. Lucas pegou a conta sem dizer mais nada. Mas enquanto se levantava, uma sensação estranha crescia dentro dele. Porque no fundo, ele sabia. Aquilo nunca seria só hoje. O caminho até o prédio foi silencioso, mas não vazio. A chuva já não parecia tão fria quanto antes, talvez porque agora Sofia caminhava alguns passos mais próxima de Lucas, como se a simples presença dele criasse uma espécie de proteção invisível. Ainda assim, ela olhava ao redor o tempo todo atenta, como alguém que aprendeu a não relaxar, nem por um segundo. Quando chegaram à entrada do edifício, o segurança voltou a observá-los. Dessa vez não disse nada. Apenas abriu espaço ainda com aquele olhar desconfiado, que Sofia percebeu imediatamente. Ela baixou o rosto, segurando a mochila com mais força, como se quisesse desaparecer. Lucas não comentou. Apenas seguiu em frente. O elevador chegou rápido. As portas se abriram com um som suave, e Sofia hesitou por um instante antes de entrar. Era a primeira vez que ela entrava em um elevador daqueles com espelhos por todos os lados e luzes discretas no teto. Ela viu o próprio reflexo e por um segundo desviou o olhar. Parecia não reconhecer aquela imagem. Lucas apertou o botão do último andar. O silêncio entre eles voltou, mas agora era diferente. Não era apenas desconfiança, era expectativa. O elevador subia devagar, e Sofia olhava os números mudando como se estivesse assistindo algo mágico. Cada andar parecia levá-la mais longe da realidade que ela conhecia. Quando as portas se abriram, um corredor amplo e silencioso apareceu diante deles. Tudo era limpo, organizado, distante. Lucas caminhou até a porta do apartamento e a abriu. Entra. Sofia ficou parada por um segundo. Era como se aquele espaço não fosse feito para alguém como ela. Mas mesmo assim, ela entrou. E naquele instante, o mundo dela encontrou o mundo dele. O apartamento era grande demais, silencioso demais. Luzes indiretas iluminavam o ambiente, revelando móveis modernos, superfícies impecáveis, janelas enormes com vista para a cidade inteira. Lá embaixo, São Paulo continuava viva, barulhenta. Mas ali em cima tudo parecia distante. Sofia deu alguns passos devagar, olhando tudo ao redor. Não tocava em nada. Apenas observava. Pode ficar à vontade, disse Lucas, fechando a porta atrás deles. Ela assentiu, mas não se moveu muito. Eu posso ficar aqui mesmo? Perguntou, apontando discretamente para um canto da sala. Lucas franziu a testa. Aqui é... Eu não quero atrapalhar. Ele soltou um suspiro curto. Você não vai dormir no chão. Ela ficou em silêncio, sem saber o que responder. Lucas passou a mão pelo rosto, claramente desconfortável com a situação. Ele não estava acostumado com aquilo. Não sabia o que fazer, nem como agir. Espera aqui, disse ele, já se virando. Sofia ficou parada no mesmo lugar, ouvindo os passos dele se afastarem pelo corredor. Ela olhou ao redor novamente. Seus olhos pararam em um sofá grande e macio, que parecia mais confortável do que qualquer coisa que ela já tivesse visto. Mesmo assim, ela não se aproximou. Depois de alguns minutos, Lucas voltou. Tem um quarto de hóspedes, disse ele direto. Você pode usar. Sofia piscou surpresa. Quarto, é. Ela o seguiu ainda com passos inseguros. Quando entrou no quarto, parou na porta. A cama, branca, arrumada, intocada, parecia perfeita demais. Isso aqui é... Para mim, perguntou quase sem voz. Lucas cruzou os braços. Só por hoje. Ela assentiu devagar, mas não entrou completamente. Eu posso sujar? Não vai, interrompeu ele mais firme do que o necessário. Ela ficou em silêncio. Lucas percebeu. Respirou fundo, tentando suavizar o tom. Não tem problema, Sofia. Ela finalmente entrou. Caminhou até a cama e tocou levemente o lençol, como se estivesse testando se aquilo era real. Seus dedos afundaram no tecido macio, e ela puxou a mão rapidamente, quase assustada.
É de verdade, murmurou. Lucas observava tudo encostado na parede. Havia algo naquela cena que ele não conseguia explicar. Algo que o fazia sentir estranho, mas ao mesmo tempo impossível de ignorar. Você quer tomar um banho? Perguntou ele depois de alguns segundos. Sofia olhou para ele surpresa. Banho? É... Ele respondeu meio sem jeito. Tem toalha ali. E... roupas também. Ela seguiu o olhar dele até um pequeno armário aberto. Eu... posso mesmo? Pode. Ela assentiu, ainda sem acreditar totalmente. Quando entrou no banheiro fechando a porta com cuidado, Lucas ficou sozinho no quarto por alguns instantes. Ele olhou ao redor. Tudo estava exatamente como sempre. Organizado, perfeito, vazio. Mas agora, havia algo diferente. Ele ouviu o som da água começando a cair. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio daquele apartamento já não parecia tão confortável. Alguns minutos depois, Sofia saiu. Os cabelos ainda úmidos, as roupas largas demais para o corpo pequeno, mas limpas. O rosto parecia outro, mais leve, mais criança. Ela olhou para Lucas meio sem saber o que dizer. Obrigada, disse baixinho. Lucas apenas assentiu. Tenta dormir. Ela olhou para a cama novamente. Hesitou. Eu posso mesmo deitar? Lucas quase sorriu, mas conteve. Pode. Sofia subiu devagar na cama como se estivesse entrando em um lugar sagrado. Deitou-se com cuidado, puxando o cobertor até o queixo. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para ele. Tio. Lucas franziu a testa. O quê? Obrigada. Por hoje. Ele ficou parado por um instante. Aquela palavra, tio. Ele não corrigiu, não respondeu de imediato, apenas assentiu levemente e apagou a luz. Boa noite, Sofia. Boa noite. Lucas saiu do quarto fechando a porta devagar. Caminhou até a sala passando a mão pelo cabelo como se tentasse organizar os próprios pensamentos. Aquilo não fazia sentido. Nada daquilo fazia parte da vida dele. E ainda assim, ele não conseguia se arrepender. Ele se aproximou da janela, olhando a cidade lá embaixo. Mas dessa vez, não parecia tão sozinho, porque atrás daquela porta havia alguém. E sem perceber, Lucas já não estava mais vivendo apenas para si mesmo. Na manhã seguinte, a luz do sol atravessou as grandes janelas do apartamento, iluminando lentamente cada canto do espaço que até então sempre despertava em silêncio absoluto. Mas naquele dia, algo era diferente. Lucas acordou mais cedo do que o habitual, não por causa do despertador, mas por causa de um som, suave, quase imperceptível, um leve arrastar de passos. Ele abriu os olhos ainda deitado, tentando entender de onde vinha aquilo. Por um instante pensou que estivesse imaginando, até lembrar. Sofia. Ele se levantou devagar, passando a mão no rosto, ainda meio sonolento. Caminhou até o corredor e parou antes de chegar à sala. Sofia estava lá, sentada no sofá, imóvel, com a mochila no colo, totalmente pronta para ir embora. Lucas franziu a testa. O que você está fazendo? Ela se virou rapidamente como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Eu já ia sair. Ele ficou em silêncio por um segundo. Sair. Ela assentiu. Eu não queria incomodar. Você disse que era só por hoje. A forma como ela disse aquilo não tinha mágoa. Era apenas aceitação. Como se já estivesse acostumada a não ficar. Lucas respirou fundo, cruzando os braços. Você nem tomou café. Não precisa. Respondeu ela rapidamente. Precisa sim. Ela hesitou. Eu posso comer depois. Não interrompeu ele, mais firme. Você vai comer agora. Sofia ficou em silêncio, sem saber como reagir. Lucas passou direto por ela e foi até a cozinha. Aquilo era novo para ele. Muito novo. Ele não costumava preparar café da manhã nem para si mesmo. Normalmente resolvia tudo fora de casa ou simplesmente ignorava. Mas naquele momento,
Abrir a geladeira e pensar no que fazer parecia importante. Minutos depois, colocou pão, frutas e leite sobre a mesa. Simples, mas suficiente. Vem, disse ele, sem olhar diretamente para ela. Sofia demorou um pouco, mas se aproximou. Sentou-se na ponta da cadeira como se estivesse pronta para levantar a qualquer instante. Lucas percebeu. Você não precisa fugir, disse em tom neutro. Ela abaixou o olhar. Eu não estou fugindo, parece. Ela não respondeu. O silêncio voltou, mas dessa vez era menos pesado. Sofia pegou um pedaço de pão, ainda com cuidado, como se estivesse pedindo permissão sem palavras. Comeu devagar. Diferente da noite anterior. Talvez porque agora ela não estava com tanta pressa. Lucas se sentou à frente dela, observando. Você sempre faz isso? Perguntou ele. Isso o que vai embora antes de alguém mandar? Sofia pensou por um instante. Sim. Por quê? Ela deu de ombros. É mais fácil. Lucas a encarou. Mais fácil para quem? Ela não respondeu. Mas a resposta estava ali. Para todo mundo. Menos para ela. Lucas desviou o olhar pensativo. Você não precisa sair correndo, disse ele depois de um tempo. Sofia levantou os olhos lentamente. Não. Ele hesitou. Aquela era a parte difícil. Não. Por enquanto. Ela ficou em silêncio processando. Eu posso ficar mais um pouco? Lucas respirou fundo. Pode. Foi uma resposta simples, mas para Sofia foi enorme. Ela assentiu devagar, voltando a comer agora com um pouco mais de tranquilidade. O tempo passou de forma diferente naquele café da manhã. Sem pressa, sem medo imediato. Depois de alguns minutos, Sofia olhou ao redor curiosa. Você mora sozinho? Moro. Sempre. Lucas hesitou por um segundo. Sim. Ela pensou um pouco. Não é muito quieto. A pergunta o pegou de surpresa. Ele quase respondeu automaticamente que não. Mas parou. Olhou ao redor. Para o apartamento, para o silêncio. E pela primeira vez, aquilo pareceu mais evidente do que nunca. É, respondeu ele baixo. Sofia assentiu, como se entendesse. Eu também não gosto de silêncio. Lucas olhou para ela. Por quê? Ela apertou os dedos sobre a mesa. Porque parece que não tem ninguém. O olhar deles se encontrou por um breve instante. E sem perceber, algo ali se conectou. Depois do café. Sofia ficou na sala, observando tudo com mais liberdade. Já não parecia tão tensa quanto na noite anterior. Caminhava devagar, olhando os objetos, as fotos, os detalhes que antes pareciam intocáveis. Lucas observava de longe, sem interferir. Em um momento ela encontrou papel e lápis sobre uma mesa lateral. Posso usar? Perguntou. Pode. Ela sentou no chão mesmo apoiando o papel na mochila e começou a desenhar. Lucas voltou para o trabalho no notebook, mas de vez em quando levantava o olhar. Curioso. Algum tempo depois, Sofia se aproximou. Eu fiz isso para você. Lucas olhou. Era um desenho simples, mas claro. Ele e ela, de mãos dadas, debaixo de um telhado, com chuva lá fora. Lucas ficou em silêncio. Eu sei que não é bonito, disse ela rapidamente. É, respondeu ele, interrompendo. Ela parou. É bonito. Sofia sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E naquele instante, algo dentro de Lucas mudou de forma mais definitiva. Ele não sabia explicar. Mas já não era mais apenas uma noite, nem apenas uma decisão impulsiva. Era algo maior, mais profundo, mais perigoso, porque pela primeira vez em muitos anos, ele estava começando a se importar de verdade. E isso era exatamente o que ele sempre tentou evitar. Os dias seguintes passaram mais rápido do que Lucas esperava. O que começou como só uma noite se transformou em 2 dias, depois 3. Depois uma semana inteira, e sem que ele percebesse exatamente quando aconteceu a presença de Sofia, deixou de ser algo estranho naquele apartamento. Virou rotina. De manhã, ela já não ficava pronta para ir embora. Sentava-se à mesa com ele,
ainda um pouco tímida, mas sem aquele medo constante nos olhos. Às vezes fazia perguntas simples, outras vezes apenas observava como se estivesse tentando aprender como funcionava aquele novo mundo. Lucas também mudou, mesmo sem admitir. Passou a acordar mais cedo. Começou a prestar atenção em coisas que antes ignorava, como ter comida em casa, como deixar um copo de leite pronto, como verificar se alguém estava confortável. Pequenas coisas, mas que para ele significavam muito mais do que aparentavam. No trabalho, porém, a realidade era outra. Senhor Lucas, precisamos conversar. A voz de Renata, sua assistente, soou mais séria do que o habitual. Ela entrou no escritório com uma pasta em mãos, mas o olhar indicava que aquilo não era apenas sobre negócios. Lucas levantou os olhos do computador. O que foi? Ela hesitou por um segundo. É sobre a menina. O silêncio caiu pesado. O que tem ela? Renata fechou a porta atrás de si. Algumas pessoas já perceberam. Funcionários, segurança. Isso está começando a circular. Lucas franziu a testa. E isso pode se tornar um problema. Ele encostou na cadeira, cruzando os braços. Um problema como imagem. Lucas respondeu ela agora mais direta. Você é uma figura pública, um CEO. As pessoas observam. Se isso for interpretado da forma errada, ele interrompeu. Forma errada. Renata suspirou. Uma criança desconhecida vivendo com você, sem registro, sem documentação, isso pode levantar questionamentos sérios. Lucas ficou em silêncio. Ele sabia que ela não estava errada, mas ainda assim, ela não é um problema, disse ele firme. Renata o encarou. Eu sei que você quer ajudar, e isso é admirável. Mas existem procedimentos, existem instituições, lugares preparados para isso. Lucas desviou o olhar por um segundo. Você quer que eu mande ela embora? Eu quero que você faça o que é correto. Aquelas palavras ficaram no ar. Correto. Lucas passou a mão no rosto. Era exatamente esse o ponto. O que era correto? Seguir as regras, ou ouvir aquilo que ele estava começando a sentir. Mais tarde naquele dia, ele voltou para casa com a mente pesada. Assim que abriu a porta, encontrou Sofia sentada no chão da sala, desenhando novamente. Ela levantou o rosto ao vê-lo, e um sorriso surgiu imediatamente. Você voltou. Aquela reação simples atingiu Lucas de forma inesperada. Como se alguém realmente estivesse esperando por ele. Voltei. Respondeu mais baixo. Ela se levantou e correu até ele, parando de repente, antes de se aproximar demais, como se ainda tivesse medo de ultrapassar um limite invisível. Eu fiz outro desenho, disse animada. Lucas tentou sorrir. Depois você me mostra. Mas Sofia percebeu. Algo estava diferente. Você está triste? A pergunta veio direta, sem rodeios. Lucas hesitou. Não. Só cansado. Ela o observou por alguns segundos, como se tentasse ler algo além das palavras. Foi por minha causa? Perguntou de repente. Lucas franziu a testa. O quê? No seu trabalho. Continuou ela com a voz mais baixa. Eu ouvi você falando ontem no telefone. O coração de Lucas apertou. Sofia, eu não quero dar problema, disse ela rapidamente. Eu posso ir embora. Aquelas palavras vieram rápidas demais, automáticas, como se já estivessem prontas. Lucas sentiu um peso no peito. Quem disse isso para você? Ela deu de ombros. Ninguém precisa dizer. O silêncio tomou conta da sala. Lucas passou a mão pelo cabelo, claramente abalado. Olha para mim, disse ele. Ela levantou os olhos devagar. Você não é um problema. Sofia hesitou. Tem certeza? Lucas não respondeu imediatamente. E aquele pequeno atraso foi suficiente. Ela entendeu do jeito errado. Naquela noite quase não conversaram. Sofia ficou mais quieta do que o normal. Não desenhou. Não fez perguntas. Apenas observava como fazia no primeiro dia, como se já estivesse se preparando. Lucas tentou ignorar aquela sensação incômoda dentro dele, dizendo a si mesmo que precisava pensar com clareza, que não podia agir por impulso.
Mas enquanto a noite avançava, algo não parecia certo. Na manhã seguinte, ele acordou e foi direto para a sala. Vazia. A cozinha. Vazia. Um frio percorreu seu corpo. Sofia. Nenhuma resposta. Ele caminhou rápido até o quarto. A cama estava arrumada, intocada. A mochila não estava mais lá. Lucas parou no meio do quarto, o coração acelerando. Sobre a cama havia apenas um papel. Ele se aproximou lentamente. Pegou. Era um desenho. O mesmo de antes. Ele e ela, debaixo de um teto. Mas dessa vez, ela estava desenhada mais distante, e havia uma pequena palavra escrita ao lado. Obrigada. Lucas ficou imóvel. Por um segundo, 2, 3. E então, algo dentro dele caiu. Não como um pensamento, mas como um impacto, real, brutal. Ele correu para fora do apartamento sem pegar nada, sem pensar em nada. Pela primeira vez em muitos anos, Lucas Andrade não estava no controle. Porque naquele momento, ele não era mais um milionário. Era apenas alguém que estava prestes a perder a única coisa que tinha conseguido tocar o seu coração. Lucas desceu as escadas em vez de esperar o elevador. Não pensou. Não respirou direito. Apenas desceu. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior, como se o próprio corpo estivesse atrasado em relação à urgência que ele sentia por dentro. Quando finalmente atravessou a portaria, o segurança tentou dizer algo, mas Lucas nem parou. Você viu a menina? Perguntou, já passando direto. Ela saiu cedo, senhor, respondeu o homem confuso. Achei que... Lucas não ouviu o resto. Saiu para a rua. O ar da manhã estava frio, úmido, ainda carregando os restos da chuva da noite anterior. A cidade já começava a se mover, mas para ele, tudo parecia fora de ritmo. Ele olhou para os lados. Nada. Nenhum sinal. Sofia chamou alto demais para alguém como ele. Algumas pessoas viraram o rosto. Ele não se importou. Caminhou rápido pela calçada tentando lembrar. Tentando pensar como ela pensaria. Para onde iria voltar, para onde veio. Se esconder, procurar abrigo. Ele passou pelo restaurante da noite anterior. Parou por um segundo, entrou, olhou ao redor. Nada. Você viu uma menina? Pequena. Estava comigo ontem à noite, perguntou ao atendente. O homem pensou. Não. Não vi hoje. Lucas assentiu, já saindo antes mesmo da resposta terminar. O coração batia forte, mas não era apenas preocupação, era culpa. A frase ecoava na cabeça dele, repetindo sem parar. Eu posso ir embora. E ele não tinha impedido. Ele passou por ruas, esquinas, olhou embaixo de marquises, em pontos de ônibus, perto de lojas fechadas. Lugares onde alguém invisível poderia tentar existir sem ser notado. Nada. O tempo parecia acelerar e desacelerar ao mesmo tempo. Lucas começou a sentir algo que não sentia há anos. Medo. Real. Incontrolável. Ele parou por um instante, apoiando as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. E então, uma lembrança veio. Um lugar. Um pequeno parque que ele tinha visto de passagem algumas ruas dali. Um daqueles lugares onde pessoas sem destino costumavam parar. Ele levantou a cabeça e correu. Quando chegou, o parque ainda estava meio vazio. Algumas pessoas caminhavam, outras estavam sentadas em bancos envoltas em seus próprios pensamentos. Lucas percorreu o lugar com o olhar rápido, desesperado. Nada. Ele começou a perder a esperança. Até que, no canto mais afastado, perto de uma estrutura coberta, havia uma pequena forma encolhida, quase invisível. Lucas congelou por um segundo. Depois caminhou mais devagar. Cada passo carregava uma mistura de medo e certeza. Quando se aproximou o suficiente, viu Sofia, sentada no chão, abraçada à própria mochila, exatamente como na primeira vez. Mas agora, ainda mais quieta. Os olhos estavam fechados, o corpo levemente tremendo. Lucas sentiu algo quebrar dentro dele. Sofia, chamou com a voz mais baixa. Ela não respondeu. Ele se ajoelhou rapidamente ao lado dela. Sofia. Dessa vez, ela se mexeu.
Abriu os olhos devagar, confusa, como se demorasse a entender onde estava. Quando o viu, parou. Eu achei que você tinha ido, disse ele com a voz falhando levemente. Ela piscou algumas vezes, tentando focar. Eu fui, respondeu fraca. Eu não queria atrapalhar. Lucas balançou a cabeça imediatamente. Você não atrapalha. Ela tentou sentar direito, mas parecia sem força. Eu consigo, murmurou como se estivesse tentando provar algo. Lucas segurou de leve o braço dela. Você está gelada. Ela não respondeu. Apenas olhou para ele. E naquele olhar, não havia mais dúvida, nem desconfiança. Apenas cansaço. E algo mais. Aceitação. Eu achei que... Começou ela com dificuldade. Era só por um dia. Lucas fechou os olhos por um segundo. A culpa veio forte, direta. Eu errei, disse ele sem rodeios. Ela ficou em silêncio. Eu não devia ter deixado você ir, continuou ele agora olhando diretamente para ela. Nem por um segundo. Sofia não disse nada, mas seus olhos começaram a encher de lágrimas. Não era um choro alto, era silencioso, como tudo nela. Lucas respirou fundo, sentindo o peso daquele momento. Vem, disse ele com a voz mais firme. Você não vai ficar aqui. Ela hesitou. Tem certeza dessa vez? Ele não hesitou. Tenho. Ele a ajudou a se levantar, segurando com cuidado, como se tivesse medo de machucá-la. Sofia ainda parecia fraca, mas não resistiu. Apenas segurou levemente na manga do casaco dele, como se finalmente estivesse permitindo não ficar sozinha. Enquanto caminhavam de volta, o silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era necessário. Porque para Lucas, tudo já estava claro. Não era mais sobre dúvida, nem sobre imagem, nem sobre regras. Era sobre escolha. E pela primeira vez em muito tempo, ele sabia exatamente qual escolher. Porque naquela manhã, ao ver Sofia ali sozinha de novo, ele entendeu algo que não podia mais ignorar. Ele não estava apenas ajudando aquela menina. Ele precisava dela, tanto quanto ela precisava dele. O caminho de volta foi mais lento. Não porque a distância fosse grande, mas porque dessa vez, Lucas não queria apressar nada. Sofia caminhava ao lado dele, ainda segurando levemente a manga do seu casaco, como se aquele pequeno contato fosse o suficiente para garantir que ele não desapareceria de novo. E ele não se afastou. Pelo contrário, diminuiu o passo para acompanhar o ritmo dela. Quando chegaram ao prédio, o segurança os olhou surpreso. Mas Lucas não explicou nada. Apenas passou direto, mantendo a mão próxima de Sofia sem tocá-la totalmente, mas deixando claro que ela não estava mais sozinha. No elevador, o silêncio voltou, mas agora era diferente. Sofia olhava para o chão como se estivesse pensando em algo importante. Lucas, por sua vez, mantinha os olhos fixos nos números subindo, mas sua mente estava longe dali, tomando uma decisão definitiva. Quando a porta do apartamento se abriu, Sofia entrou devagar como da primeira vez. Mas não com medo, com cuidado, como quem não quer perder aquilo. Lucas fechou a porta atrás deles e por alguns segundos ninguém disse nada. Até que ele se virou. Sofia. Ela levantou os olhos. Eu preciso te falar uma coisa. O tom dele era sério, mas não frio. Ela ficou parada esperando. Aquilo que eu disse ontem, sobre ser só por hoje. Ele começou passando a mão no rosto. Eu estava errado. Sofia não respondeu, mas seus olhos não saíram dele. Eu achei que podia controlar isso, que era só ajudar. E pronto, continuou ele. Mas não é assim. Ela deu um pequeno passo à frente. Então, Lucas respirou fundo. Aquele era o momento. Então você não vai mais precisar ir embora. O tempo pareceu parar. Sofia piscou como se não tivesse certeza de que tinha ouvido direito. Eu posso ficar. Lucas assentiu. Mas não parou aí. Não só isso. Ele se aproximou mais um pouco, agora completamente envolvido naquela decisão. Eu vou resolver tudo. Documentos, escola, o que for preciso, disse ele. Mas você não vai mais ficar sozinha. Os olhos de Sofia começaram a se encher de lágrimas. Dessa vez não eram de medo.
É, é de verdade? Perguntou ela com a voz tremendo. Lucas olhou diretamente para ela. É. Ela levou a mão à boca tentando conter a emoção, mas não conseguiu. As lágrimas começaram a cair. Eu não vou precisar sair amanhã? Perguntou quase como uma criança testando um sonho. Lucas balançou a cabeça. Não, nem depois, nem depois. Sofia deu mais um passo. E dessa vez, não parou. Ela abraçou Lucas, forte, sem medo, como se estivesse segurando a única coisa que nunca quis perder. Lucas ficou imóvel por um segundo, surpreso. Mas então, lentamente, ele retribuiu. E naquele abraço, algo se encaixou. Não foi planejado, não foi racional, mas foi real. Dias depois, a vida começou a mudar de verdade. Lucas iniciou o processo legal para ficar com a guarda de Sofia. Não foi simples. Houve reuniões, documentos, visitas de assistentes sociais, perguntas difíceis, julgamentos silenciosos. Mas ele não recuou. Dessa vez não. Sofia, por sua vez, começou a frequentar a escola. No início tímida e insegura, mas aos poucos encontrando seu espaço. Aprendendo, sorrindo mais. O apartamento já não era silencioso. Havia risadas, passos, desenhos espalhados, vida. E Lucas já não era o mesmo homem. Ele ainda era o CEO, ainda tomava decisões importantes, ainda carregava responsabilidades enormes. Mas agora, ele chegava em casa sabendo que alguém o esperava. E isso mudava tudo. Numa tarde qualquer, Sofia apareceu na sala com um novo desenho nas mãos. Olha, Lucas olhou. Era o mesmo de antes. Ele e ela, debaixo de um teto. Mas agora, o desenho estava diferente. Havia sol. E os dois estavam sorrindo. Lucas segurou o papel por alguns segundos. Depois olhou para ela. Ficou perfeito. Sofia sorriu. E naquele momento, ele entendeu. Naquela noite chuvosa, ele achou que estava salvando uma menina que não tinha onde dormir. Mas a verdade era outra. Foi ela quem salvou ele. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa para mudar de vida é apenas uma frase sincera, dita no momento certo. Eu não tenho onde dormir hoje. E alguém disposto a não ignorar isso.